Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está tendo acesso agora a esse vídeo. A nossa proposta é no sentido de falarmos um pouco sobre o avanço da mídia comunitária no Brasil. Isso mesmo, os avanços da mídia comunitária no Brasil. E o que é uma mídia comunitária e por que ela está avançando tanto? A mídia comunitária, ela tem reflexo diretos e indiretos. Os reflexos diretos foi bem antes dos anos 90, quando era utilizado apenas por alguns movimentos. Alguns segmentos sociais utilizavam essa plataforma de mídia comunitária. A partir dos anos 90, intensificou-se muito mais. E aí começaram a surgir novas ferramentas, como são os casos das rádios comunitárias e as TVs comunitárias especificamente. Mas é bom recordar que para chegar até aqui, em 2021, nós tivemos um longo caminho, até mesmo antes dos anos 90, nos anos 70, nos anos 80. Me recordo, por exemplo, na cidade mineira de São João del Rei, eu vi duas experiências interessantes lá em relação à mídia comunitária. Isso nós estamos falando nos anos 80. Quais sejam? A primeira era o chamado e denominado Jornal do Poste. E o que era o Jornal do Poste? E por que ele se chamava Jornal do Poste? O Jornal do Poste nada mais era do que alguns ativistas, até então não conhecidos ainda como ativista, mas alguns que defendiam a ideia da propagação da informação sem qualquer tipo de censura, sem qualquer tipo de maquiagem, que ela fosse publicada de uma maneira muito sóbria, muito eficaz e muito real, democraticamente. E o que eles faziam? Eles faziam um jornal que era impresso pelo chamado mimeógrafo na época, e esse impresso ele era colado nos postes durante a madrugada. De manhã, se não chovesse, estavam lá as informações nos postes. Naquele tempo, o poste ainda era de madeira, muitos deles eram de madeira, então era pregado nos postes. Esse tipo de mídia, claro, não prosperou, dada a intolerância, a intransigência das empresas de energia elétrica, que proibiram com que seus postes fossem utilizados para qualquer tipo de material que nela fosse agregado. Então eles acabaram se perdendo no tempo. Mas foi uma experiência muito interessante e que eu tive oportunidade de conhecer e de aplaudir, porque era uma forma de resistência para os anos 80. E naquela mesma época, lembro que era comum, como ainda é, nos dias de hoje, não pela pandemia, mas em tempos normais, a frequência de jovens em lanchonetes. E nessas lanchonetes, eles lançaram a ideia do Jornal da Mesa. Era feito um jornal com várias informações, principalmente de fundo cultural, e essas mensagens de fundo cultural eram ali impressas de uma forma até muito criativa, porque era feita a matriz e a matriz era rodada na gráfica depois em número suficiente de 1.000, 2.000 exemplares, e aquilo era distribuído em várias lanchonetes, em vários restaurantes, e passou a ser um ponto de atenção também e chamava muita atenção. Nós chegamos a fazer esse tipo de material nos anos 80, lá na cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo. E depois viemos acompanhando o surgimento de outras mídias alternativas que surgiam pós o advento da mídia chamada comercial. A mídia chamada comercial são jornais que todos conhecem, as revistas, as emissoras de rádio, as emissoras de televisão, quer seja em sinal aberto, quer seja ao cabo. E aí surgiu, ainda na frente desse segmento comunitário,
surgiram as rádios comunitárias. A rádio comunitária, ela foi uma ideia muito avançada para a época e ela tinha como escopo fazer com que cada cidade desse país tivesse uma emissora de rádio que pudesse falar a linguagem do seu povo, da sua gente, que pudesse defender a cultura local, que pudesse ser os informes da localidade. E essa mídia, ela teve um grande avanço, porém com um vício já na sua fundação. As grandes empresas de radiodifusão, principalmente comandada pela ABERT, que é a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, elas foram ceifadas na sua questão de existência. Tiraram o oxigênio delas. E como você tira um oxigênio de um veículo de comunicação? Não permitindo que ela possa ter apoio publicitário. Então as rádios comunitárias nasceram sem apoio publicitário. Quando muito, elas poderiam ter um apoio cultural, e nesse apoio cultural eram uns spotzinhos de 7 segundos, que mal dava, já passou, né? E aí começaram a aumentar para 15 segundos, 30 segundos, chegou até 1 minuto. E eram emissoras, e são emissoras até hoje, que são controladas no seu raio de ação, que é 1 quilômetro de linear, que pode ser atingido dentro do município. Então uma rádio comunitária, ela não é ouvida na totalidade dentro de uma cidade, pelos planos existentes na lei que criou a radiodifusão comunitária. É óbvio que o som se propaga, e aí fica a ideia de que não se conteve na restrição, né? Porque o transmissor é de 25 watts, mas a proporção do som ele chega mais longe. Mas foi um fator delimitante. E também surgiram, depois, após isso em 95, surgiram a chamada Lei de TV a Cabo. E essa lei da TV a cabo, ela trouxe uma inovação. E essa inovação foi exatamente a TV comunitária. À época, em 95, durante a revolução tecnológica, das atividades que eram feitas para que se conquistasse um canal de televisão que pudesse ser pertencente à comunidade, o que aconteceu? Eles queriam que tivesse os mesmos moldes de uma rádio comunitária. Mais do que isso, queriam que fizesse parte da mesma lei que concebeu a rádio comunitária. E aí houve uma resistência muito grande dos idealizadores do projeto de TV comunitária, e os radiodifusores resolveram apostar na seguinte ordem: deixa. Quem é que vai ter condições de montar uma emissora de televisão? Esses segmentos, deixa, eles não vão ter condições. Por que eles falavam isso? Porque naquela época, para você ter uma ilha de edição de uma emissora de televisão, era inacessível para o padrão da época. Era 40 mil, 50 mil reais em dinheiro de hoje, uma ilha de edição. E aí tinha todo o aparato por trás, tecnológico, que seriam as câmeras, que seria, além das ilhas, o pessoal que teria que ser formado em rádio e televisão para poder estar fazendo parte desse sistema. E na concepção dos donos do poder, da mídia, as TVs comunitárias estariam fadadas ao fracasso. E por que eles achavam isso? A maior parte dos radiodifusores, isso não é novidade para ninguém, é composta em grande parte, por aqueles que detêm o poder, embora a legislação não permita, por exemplo, que um deputado, que um senador possa ter emissora de rádio e televisão. É sabido que eles as têm em nome de familiares, de amigos, mas que de fato pertencem a eles. Então, essas emissoras de televisão, que são pela sanção legislativa da sua outorga,
elas passaram a ter esse condão de a própria União é que dá a concessão. E ela dando a concessão, ela que faz a lei da concessão. E ela que faz a lei da concessão, ela pode colocar todos os parâmetros previstos para impedir que essas emissoras ditas comunitárias possam vir a ter qualquer tipo de sucesso. Dito isso, o que aconteceu? Exatamente diferente do que eles pensavam. E começou uma grande articulação para que esses canais fossem ocupados. Há uma dúvida muito grande se a primeira emissora entrar em atividade, se teria sido de Porto Alegre, se teria sido de São Paulo, se teria sido do Rio de Janeiro, enfim, não importa. A verdade é que 16 estados brasileiros conseguiram implantar nas suas capitais as emissoras de TVs comunitárias. E daí ela foi se alastrando, Brasil afora. No estado de São Paulo passou a ter mais de 50 emissoras de TVs comunitárias, por exemplo. Minas Gerais, mais de 30 emissoras. Rio de Janeiro, mais de 40 emissoras. E assim sucessivamente. Elas foram se tornando populares e foram ocupando seu espaço na grade. A exemplo, por exemplo, do que ocorreu em Taubaté em 2002. Taubaté teve a sua primeira emissora de televisão comunitária em 2002. Em 2002, como é que foi montada a TV comunitária de Taubaté? Apenas de efeito de ilustração. Em 2002, ainda o preço dos equipamentos eram proibitivos. E aí usou-se da criatividade. As edições eram feitas de vídeo para vídeo. Era chamado corte a seco. Colocava um desses vídeos em cima do outro e ia cortando, fazendo a edição vídeo a vídeo. E depois, sim, um outro vídeo que jogava esse material no ar. E nós tivemos muitas notícias de muitas emissoras, por exemplo, em Campinas, quando se iniciou, após ter sido dada autorização para entrar no ar, a emissora ela tinha um período de 6 meses para poder colocar imagens em movimento, que é o que determinava a lei 8.977, que criou a lei de TV a cabo, e depois a sua regulamentação por decreto. Então, tinha que ter imagem em movimento. Se não tivesse em 6 meses, perderia a autorização. O que eles fizeram em Campinas? Bom, tem que ter imagem em movimento, então vamos colocar imagem em movimento. Pegaram um aquário, desses aquários de casa mesmo, cheio de peixinhos ali, bonitinhos, tal, coloridos, e colocaram uma câmera filmando aquele aquário. Pronto! Já se tinha a imagem em movimento. E a TV lá ficou conhecida durante muito tempo como TV Aquário, né? Você queria descansar um pouco, você ligava lá na TV Aquário, você ia ver aquele aquário lá e tal. E nesse tempo todo eles foram se articulando. E por isso que ela passou a se chamar TV Fênix, que ressurgiu das cinzas, né? E entrou com uma programação muito forte e com grandes inovações. A TV comunitária ela foi responsável, por exemplo, pelo áudio descritivo. As primeiras experiências em áudio descritivos foram feitas na TV comunitária de Campinas. Então, era e é a mídia comunitária sobrevivendo a toda essa tecnologia, a tudo isso que está acontecendo. E junto com a TV comunitária e junto com a rádio comunitária, e logo na sequência, veio o advento da internet. A internet possibilitou a propagação dessa programação muito forte. E as mídias alternativas sociais, elas foram se avolumando, foram crescendo. E hoje é uma realidade e elas têm o seu público direcionado. Para você ter uma ideia do que eu estou falando em relação a esse avanço
da mídia comunitária, nós podemos pegar, por exemplo, o trabalho que é feito por uma entidade chamada Fora do Eixo. O Fora do Eixo criou a Mídia Ninja. E essa Mídia Ninja, ela tem repercussão internacional, porque ela faz um trabalho de registro, de resgate muito forte. E ela está presente em todos os principais movimentos que ocorrem nesse país. E ela é formada por pessoas que estão em atividade nesse campo cultural. E por ali se formam vários jovens que aprendem a ter acesso ao mercado do audiovisual através dessa mídia ninja. E a mídia comunitária, ela é muito necessária no sentido de que você precisa exercer a cidadania. A democracia, ela passa inexoravelmente pela audiovisual, pela imprensa escrita, e dessa forma são feitos os trabalhos e formados a nova geração de profissionais que vão atuar nesse campo. Olha que coisa interessante. Embora a mídia comunitária, a mídia alternativa, tenha tido um avanço considerável, há bem pouco tempo que ela foi reconhecida pelas universidades. Há bem pouco tempo que elas foram inseridas na sua grade curricular, porque até então não fazia parte. Aqui mesmo em Taubaté, antes um pouco da pandemia, recebíamos diversas caravanas vindas de escolas da área de comunicação para saber como é que funciona uma TV comunitária. E cada jovem que vem, ele sai encantado em saber como que se avançou, como que se conseguiu hoje as emissoras estarem com equipamentos de última geração, filmadoras de 4K, sistema digital, de HD, Super HD, enfim. Por que isso? Porque descobriu-se um novo nicho para que as TVs comunitárias e a mídia comunitária, de um modo em geral, pudessem sobreviver. Nunca foi intenção das mídias comunitárias tentar medir forças com a mídia comercial. Nunca. Nunca se quis medir audiência, nunca se quis medir qualidade de programação, nunca se quis medir conteúdo, até porque, se assim o fizesse, seria mais do mesmo. Para fazer os enlatados que aí estão, já tem a mídia comercial. Agora, para ser representante da história contemporânea, contada sem maquiagem, sem cortes e sem facções ideológicas, aí sim, aí é a mídia comunitária, que registra todos os fatos nos mínimos detalhes. E por que eu digo que ela registra todos os fatos nos mínimos detalhes? Por uma questão muito simples, é a sua grade de programação. Enquanto uma TV comunitária, ela tem a maior grade da América Latina, podendo transmitir o que quiser, e que seja legal, 24 horas por dia, as outras mídias não, as mídias comerciais não. Elas têm as suas grades atreladas a grandes emissoras e localmente elas transmitem muito pouco. Ela fala muito pouco à sua comunidade, ela fala muito pouco da sua comunidade, ela vive muito pouco a sua cidade, ela vive muito pouco a sua região. Enquanto uma pessoa concede uma entrevista para uma mídia comercial de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, numa mídia comunitária a pessoa pode falar 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, sem cortes. Por quê? Ela vai poder fazer o chamado valor de juízo, ela vai poder estabelecer uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio que quem está do outro lado vai entender realmente o que aquele projeto está dizendo, o que aquela pessoa está inserindo com aquela proposta. Pois
Na mídia comercial, 3 minutos é apenas um resumo do resumo do resumo. Você tendo 40 minutos para você poder entender com todos os detalhes, com toda a riqueza, aquilo é mais importante, você está mais informado. Isso é uma prova também de respeito ao trabalho alheio. Nós temos feito aí muitos registros. Quando eu falo nós, eu me refiro à mídia comunitária. Não é só a TV comunitária. A mídia comunitária ela tem feito muito trabalho no sentido de ser o guardião da história contemporânea. Daqui 40, 50, 60 anos, a história real serão contadas pelas nossas lentes, sem qualquer tipo de maquiagem. Contar uma passagem. Nós estávamos fazendo um documentário em São Paulo dos 10 anos em que o Mazzaropi, Amácio Mazzaropi, grande cineasta brasileiro, viveu em São Paulo, porque ele tinha o seu centro de gravações na cidade de Taubaté, na Fazenda Santa, mas ele chegou a morar 10 anos em São Paulo, até para poder comercializar os seus filmes, os seus produtos. E nós fomos lá para resgatar essa história de 10 anos vivido por ele em São Paulo. O trabalho foi todo feito, foi todo efetuado, e o protagonista dessa história, quem nos ajudou a contar essa história, foi o João Restife. E o João Restife era aquele que era parceiro do Amácio Mazzaropi. É o que fazia no Rancho da Alegria, na TV Tupi, né, as suas aparições, suas apresentações, e o João Restife fazia as deixas para que o Mazzaropi pudesse lançar as suas piadas. Então ele conviveu muito com o Mazzaropi, conheceu muito o Mazzaropi e foi nos ajudar a contar essa história. Depois de todo o trabalho feito, depois de todo o trabalho elaborado, depois de todo o trabalho editado, nós levamos em São Paulo para ser exibido para alguns convidados que lá estavam. Interessante é que entre os convidados estava o Lima Duarte. E eles assistiram 45 minutos de documentário tranquilo, calmo, sereno, e ficava aquela apreensão, será que estão gostando, será que não estão gostando? Ao final de tudo que foi apresentado, o Lima Duarte perguntou ao João Restife, quem fez esse trabalho? Ele disse, foi uma TV comunitária de Taubaté. Será que eles não poderiam fazer o documentário sobre a verdadeira história da televisão no Brasil? Porque eles não seriam tendenciosos. Olha a importância, olha a importância. E a partir daí nós começamos a gravar algumas personalidades contando a história da TV brasileira. Estamos em fase de desenvolvimento desse documentário. A partir da ideia de uma TV comunitária, e agora eu vou me referir mais especificamente à TV comunitária, ela passa a ter vários setores e várias abrangências dentro de uma TV só. Como assim? Por exemplo, antes, a nossa preocupação era somente em relação ao conteúdo que nós tínhamos que exibir. Então nós tínhamos muitas parcerias. Quando nós começamos modestamente, era pouco o que nós tínhamos a exibir, e nós tínhamos uma parceria com a TV Brasil, a TVE do Rio de Janeiro, e a gente usava a programação deles como pano de fundo e inseria alguma programação local. Hoje não. Hoje nós temos 24 horas de programação feita por nós e por parcerias que estabelecemos no país inteiro, inclusive com o Ministério da Justiça, com o Ministério do Trabalho, com o Tribunal Superior Eleitoral, enfim, são vários segmentos, com a Fazenda Esperança de Guaratinguetá, são vários, são inúmeros programas que fazem parte da nossa grade e que foram sendo construídos ao longo de. Mas nós chamamos também a atenção que a gente precisava ter um outro núcleo dentro da televisão.
porque nós temos muitos artistas que precisam e querem participar dessa mídia. Foi aí que surgiu a ideia de montarmos um núcleo de cinema. E nesse núcleo de cinema que nós montamos, nós criamos um banco de talentos. E nesse banco de talentos começamos a pensar o que fazer. E aí começamos a fazer filmes de ficção, como por exemplo o Caipira e a Bicicleta. Começamos a fazer documentários sobre a Ira Anchieta, documentários sobre várias personalidades que pairaram na nossa história contemporânea e também nos primórdios. E esses personagens passaram a habitar nossas telas e fazer parte de nossos acervos. Isso deu para a TV um novo alento e passamos a desenvolver, e aí sentimos a necessidade de termos mais equipamentos. E para que pudéssemos ter mais equipamentos, precisávamos de dinheiro. Onde conseguir dinheiro? Como conseguir dinheiro? Bom, a gente já tinha a ideia de que a gente não queria mais do mesmo. Então não adiantava querer vender comercial para o comércio local, porque não seria saída. A gente ia entulhar a grade de comerciais e não teríamos espaço para os programas de excelência que a gente tinha a ideia de querer criar. O que fizemos então? Nós criamos esse núcleo e a partir desse núcleo, dessa produção, nós começamos a concorrer a editais. Existem muitos editais, tanto da iniciativa privada quanto do poder público, que nós passamos a nos interessar. E um dos primeiros que a gente ganhou, me recordo muito bem, foi do ponto de cultura chamado Fábrica de Documentários. À época nós ganhamos R$60 mil, isso em 2010. Desses R$60 mil, nós compramos tudo em equipamento e passamos a ter equipamentos mais modernos. Depois nós ganhamos outro edital chamado Pontão de Cultura. Esse Pontão de Cultura era o Central de Mídia, Produção e Distribuição Cultural, que tinha como intenção unir os pontos de cultura com as suas produções e fazer circular essa produção e esse material sendo exibido em nossa grade de programação. A nossa grade passou a ser uma janela aberta para todos os conteúdos de interesse da comunidade. Foi uma experiência muito interessante. Só que teve um detalhe. Esse projeto, ele teria 3 parcelas de R$315 mil. Então seria R$945 mil. Nós recebemos a primeira parcela. A segunda e a terceira parcela, o governo acabou cancelando o edital e ficamos a ver navios. Não recebemos nem a segunda, nem a terceira. Mas, de certa forma, a primeira parcela, para a época, 2010 também, nos auxiliou, dentro do propósito que a gente estava, de transformar nosso equipamento já nessa transição do analógico para o digital, começarmos a digitalizar os nossos equipamentos. E foi assim que nós conseguimos avançar um pouco mais e ter equipamentos de melhor qualidade. E aí tomamos gosto pelos editais. E a partir daí, ganhamos vários outros projetos, como por exemplo, um edital de parceria entre o Ministério da Cultura e a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, onde a gente pôde mandar para lá um de nossos diretores, que ficou morando 1 ano e meio no Rio de Janeiro, estudando cinema, montagem especificamente, e depois de 1 ano e meio, ele retornou para Taubaté, já com uma bagagem mais técnicas, para poder nos auxiliar a ensinar cinema para os jovens da periferia. E foi assim uma experiência muito louvável, muito grande.
E aí surgiu o projeto da Escola de Mídia Comunitária. E o projeto de Escola de Mídia Comunitária, ele foi tão feliz, e para isso também ganhou mais um outro prêmio de 60 mil reais, que também foram aplicados na compra de mais equipamentos, e ele teve um desenvolvimento tão grande que chegou até ao Vaticano a notícia da existência de uma escola de mídia comunitária formando jovens. E nós somos chamados a participar do encontro internacional para mostrar o que era uma mídia comunitária, o que era uma escola de mídia comunitária. É óbvio que nós não fomos porque não tinha dinheiro para viajar para a Itália, está em Roma. Mas uma das representantes de São Paulo, que já estava levando outro projeto, acabou levando também o nosso projeto e foi apresentado lá. Por que eu estou falando isso? Exatamente pela repercussão que se tem de estar focado numa coisa, numa mídia que era comunitária e que acabou sendo de interesse da comunidade. Em 2014, nós tivemos um grande problema, o maior problema que a gente já poderia ter enfrentado na vida. A nossa emissora, durante a madrugada do dia 24 para o dia 25 de dezembro, foi invadida e de lá roubaram mais de 300 mil reais de equipamentos. Não satisfeito de terem roubado nossos equipamentos, a emissora foi incendiada. O seu estúdio foi criminosamente incendiado. Quando nós fomos avisados, para lá corremos, chegamos, e o estúdio ainda estava soltando fumaça, muita fumaça saindo lá de dentro. Aí acionamos a polícia, o corpo de bombeiros, enfim, para fazer aquele rescaldo. Eu me lembro que na época eu me ajoelhei e chorei muito, que eu estava vendo assim um grande sonho sendo consumido junto com aquelas chamas. E aquilo me abalou demais. Mas como Deus é bom. Como Deus é bom. Na sequência, nós tivemos uma boa notícia. Qual seja, a comunidade começou a se mobilizar e já na manhã seguinte estavam lá várias pessoas, inclusive a presidente de seção comercial, com balde na mão, vassoura, e vamos limpar, vamos... E aí fizeram uma limpa total lá e a emissora não saiu do ar. É bom que se diga. Os equipamentos de exibição foram preservados, porque eles estavam numa sala que os meliantes não conseguiram ter acesso. E aí nós improvisamos na sala um novo estúdio e dali continuamos a transmitir por algum tempo. Mas o mais interessante foi que nessa mobilização da comunidade, os artistas de todos os segmentos começaram a fazer shows cuja renda fosse revertida para a emissora para a compra de novos equipamentos. Era show de rock, era show de música popular, era show sertanejo, show de música gospel, enfim, dança do ventre, enfim, vários, peças de teatro, tudo feito. E os artistas doando quadros para serem leiloados, rifados. A comunidade acordou no sentido de que entendeu que o projeto pertencia a ela, comunidade, a ela, cidade, e que ela, cidade, não poderia abrir mão de uma mídia comunitária tão importante no registro do dia a dia dela. Nós não perdemos nosso acervo. Perdemos alguns equipamentos que estavam no estúdio, que foi consumido pelas chamas, e a dor de ver aquilo se esvaindo. Perdemos ilhas de edições que foram levadas, enfim. Mas a integridade dos conteúdos que eram guardados e são guardados em outro local foram preservados. Por que eu falo isso? Que é para demonstrar que quando
o trabalho é sério, que quando o trabalho é honesto e quando o trabalho é de fato comunitário, a própria comunidade se mobiliza e faz com que o seu sonho seja o sonho deles e de todo mundo. Eu costumo dizer, eu gosto muito de uma música do Raul Seixas, onde ele diz que o sonho que se sonha só é apenas um sonho. O sonho que se sonha junto é realidade. Então nós começamos a sonhar junto. E a comunidade sonhando junto, e a comunidade participando junto. E a partir daí as coisas não pararam mais de acontecer positivamente. E positivamente nós tivemos a oportunidade de fazer diversos trabalhos, inclusive para o Ministério da Cultura, sem o viés econômico, mas pela participação comunitária mesmo, na cobertura de várias teias culturais. Nós tivemos na teia de Fortaleza, nós tivemos na teia de Recife e na última teia que foi realizada em Natal. O que é uma teia cultural? A teia cultural é onde reúne-se representações artísticas culturais de todo o país e algumas até de outros países. E lá são feitos os debates em relação à cultura. E essa documentação, esse vídeo, esse material, que é importante a sua preservação. Nós estávamos lá para documentar e fazer cópia dessas manifestações para que elas possam se perpetuar. Além das teias culturais, estivemos também na Independência da Cultura, que foi realizado no Rio de Janeiro, lá nos Arcos da Lapa e na Fundição. A Fundição é um espaço cultural muito grande que tem no Rio de Janeiro e que cabe ali uma série imensa de manifestações voltadas para a cultura. E a gente estava lá para documentar os índios, os ciganos, o pessoal dos rodeios, enfim, várias manifestações, né? Do norte, nordeste, sul, leste, oeste, tudo presente lá. E a gente documentando esse material que serviu de base depois para que o Ministério da Cultura desenvolvesse outras ações. Para lá das ações que são realizadas, dentro dos projetos constantes que uma TV comunitária é capaz de fazer, de exercer, as outras mídias também o são, e são importantes. Quando surgiu as mídias não comerciais, mas que tinham viés segmentados, como, por exemplo, a TV Escola, a TV Brasil, a TV Sesc Senac, a TV Justiça, a TV Legislativa, achavam que essas emissoras acabariam por sufocar as mídias comunitárias. E não foi nada disso que aconteceu. Elas começaram a trabalhar irmanamente, inclusive trocando conteúdos. E esse avanço só foi possível graças ao amadurecimento e reconhecimento que você tem do avanço das mídias comunitárias no Brasil, que serve de referência hoje para vários países do mundo. Diversos países têm se espelhado no que é feito em termos de mídia comunitária aqui no Brasil. As outras demais mídias que foram para a internet, elas estão ganhando novos contornos e a todo dia está surgindo mais e mais mídias alternativas e que são respeitadas e que também tem esse viés e também tem esse condão de poder estar registrando a história, estar discutindo, estar formando novas opiniões. Basta que hoje acessemos a internet, façamos uma pesquisa para ver quantas mídias comunitárias tem no Brasil. Mas nós ainda carecemos de um grande problema em relação às mídias comunitárias. Embora esteja fazendo parte da grade curricular das universidades, há pouca literatura a respeito dessa mídia comunitária.
Eu tive a oportunidade, junto com uma amiga que mora em Portugal, de escrever um livro sobre a mídia comunitária, chamado Anões em Terra de Gigantes. Esse livro está no Amazon.com, é só colocar lá Anões em Terra de Gigantes. Maria Alice e Mário Jefferson, que são os autores desse livro, que a gente procurou contar toda essa escalada da mídia comunitária, e a gente se referia exclusivamente às TVs comunitárias e o trabalho que foi feito para que elas pudessem avançar, um estudo muito profundo. Mas foi um trabalho feito para quem vive TV comunitária, para quem sabe o que é TV comunitária. Não é aquele trabalho feito de uma poltrona, de uma cadeira universitária, sem qualquer tipo de vivência, sem qualquer tipo de experimento de campo. Quando a gente vê lá atrás a TV de rua, que nasceu a TV de rua, que eram projetados em muros, faziam-se gravações de discussões e projetavam depois do muro, essa TV rua, ela foi o embrião das TVs comunitárias. E era feita nos bairros, nas favelas. Ela surgiu de inspiração para que viéssemos ter uma TV comunitária. E como eu disse no início, diferentemente do que os barões da mídia pensavam, porque quem manda na mídia no Brasil são 5 famílias. 5 famílias controlam a mídia. E essas 5 famílias não querem que você seja esclarecido sobre o que é uma comunicação de fato. Por exemplo, é só você falar de regulamentação dos meios ou regulação das mídias, todo mundo torce o rabo e já fala que é censura. Ah, lá vem censura, lá vem... Não, não. Vamos entender o seguinte. A própria Constituição Federal, nos seus artigos 220 a 224, já fala da regulação dos meios. Esses artigos precisam apenas ser regulamentados. E aí, diz em relação à propriedade em si, propriedade cruzada, que não é permitido. Por que uma propriedade cruzada não seria permitido? O que é uma propriedade cruzada? É mesmo a família ser dono de televisão, ser dono de rádio, ser dono de revista, ser dona de jornais. Ela tem o controle sobre tudo. É uma propriedade cruzada. E ela tem que definir se ela quer ter televisão, se ela quer ter rádio, se ela quer ter jornal, se ela quer ter revista. E a regulamentação dos meios é isso. É regulamentar os artigos do 220, 224 da Constituição Federal. Nada mais do que isso. Olha, você pega, por exemplo, vamos pegar os médicos. Os médicos têm um código de ética. Os médicos têm uma regulamentação da profissão. Você pega os enfermeiros, nós estamos falando por causa da pandemia. Os enfermeiros têm um código de ética. Eles têm uma regulamentação da profissão deles. Você pega os advogados têm a regulamentação da profissão deles, tem um código de ética deles. E assim vai, engenheiro, enfim, qualquer profissão hoje, ela tem a sua regulamentação. Por que a mídia não pode ser regulamentada, gente? Por quê? É necessário que ela tenha uma ordem para evitar essa enxurrada que nós temos aí de mídias partidárias, de mídias que querem impor para você o que você tem que consumir, em quem você tem que votar, fabricar pseudos deuses, pseudos ídolos, mitos que nunca existiram, fake news. Tudo isso você vê nos plim-plim da vida. Já a mídia comunitária, ela carece de um reconhecimento por parte daqueles que consomem a cultura, que consomem a informação. Ela precisa ser mais respeitada. Ela precisa ser vista como uma tábua de salvação. Uma tábua de salvação não para ela, não para seus dirigentes, mas pela preservação da democracia como um todo, pela preservação da cidadania. Não tem nada mais gostoso do que você poder receber uma informação verdadeira, sem retoques, sem influenciar você
para A, para B, para C ou para D, mas que você possa ver que aquela informação, ela é importante na sua formação. Nós estamos passando no Brasil hoje um problema seríssimo de pandemia. E as informações, elas são mais do que necessárias para que a gente saiba o que está acontecendo no exterior, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no nosso estado, mas nós precisamos principalmente saber o que está acontecendo aqui, no nosso município. E quem pode nos dizer com certeza o que está acontecendo em nosso município são as mídias alternativas que não têm o rabo preso com ninguém. Não depende de poder econômico, não depende de poder político, não depende de seitas religiosas ou grupos econômicos. Ela depende sim da atividade que ela exerce de e para a comunidade. Então, quando você tiver acesso a um veículo alternativo, dê mais atenção para ele, perceba mais. Isso eu falo de rádio comunitária, de TV comunitária, de jornais de bairros, principalmente os jornais de bairros, que sobrevivem com muita dificuldade. E agora também na internet, esses canais que existem de informação, os mais diversos possíveis, falando sobre a sua cidade, sobre a sua gente, orientando de todas as formas. Contribua, assista, participa, dê a contrapartida, dê informação, ajude, auxilie. Gente, o avanço da mídia comunitária no Brasil só foi possível e só é possível porque alguns entenderam o que é cidadania. Alguns entenderam da necessidade de se levar avante a ideia da cidadania. E o que é cidadania? A cidadania é o direito que nós temos de trabalhar em benefício de uma comunidade e que essa comunidade seja valorizada e tenha o direito pleno de exercer a sua democracia e de ter acesso à informação. Mas que informação? A informação sincera, a informação verdadeira, a informação sem distorções. Hoje está fácil, hoje nós podemos checar qualquer tipo de informação que a gente recebe. Antes, nós éramos invadidos por uma enxurrada de informações que não tinha nenhum parâmetro para a gente saber se aquilo lá era verdadeiro ou não. E aí abusaram da nossa paciência, jogaram um monte de lixo. As redes sociais passaram a ser assim um ambiente insustentável. Chegou até nos dar saudade do Orkut, quando a nossa preocupação era fazer sobreviver a nossa fazenda. Para quem passou pelo Orkut sabe do que eu estou falando. Também era uma mídia comunitária, que também era um avanço comunitário, porque tinha espaço para que cada um ali pudesse colocar as suas ideias. E hoje nós temos vários aplicativos na internet, seja Facebook, seja Instagram, seja Twitter, todos eles nos permitem também lançar mão de um instrumento de mídia alternativa. E todas as mídias alternativas são mídias comunitárias que avançam. E olha que interessante, eu falei para vocês das mídias, das instituições que surgem, e eu citei como exemplo aí a mídia Ninja, porque é uma que eu respeito, que é uma mídia muito forte e que tem feito um trabalho muito bom, assim como outros movimentos como o MST tem um trabalho muito bom no campo da informação, principalmente na disseminação dos orgânicos, né? O Brasil precisa se alimentar melhor e eles fazem um trabalho muito grande na divulgação dos orgânicos, das feiras orgânicas, e estão ajudando muito nessa pandemia a matar a fome de muita gente. Quando eu falo dessas mídias alternativas, nela está inserida essa participação social, essa contrapartida social. E essa contrapartida social, ela se dá como
um retorno para a comunidade daquilo que ela recebe da comunidade. Ela bem informando, ela participando ativamente do dia a dia, ela está promovendo a cidadania. E é isso que importa e é isso que interessa. E a quem compete fazer com que continue havendo os avanços da mídia comunitária. E você é responsável. Você diretamente é responsável. Você pode ajudar e muito. Como que você pode ajudar e muito? Procure seu vereador, aquele que você votou. Procure o deputado estadual que você votou. Procure o deputado federal que você votou. Procure o senador que você votou. Procure o governador que você votou e cobre deles. E cobre políticas para as mídias comunitárias. Hoje, por exemplo, ainda no governo Dilma, no governo Lula, haviam as mídias de interesse social, as institucionais, que as mídias comunitárias recebiam. Não era muito dinheiro, mas era uma graninha legal que dava para pagar algumas continhas diárias. Hoje não mais. Desde o Temer para cá, foram cortadas todas as subvenções de publicidade institucional para os canais alternativos. Olha só que coisa. Foram cortadas. As prefeituras, algumas delas, mantêm alguns valores através de compra direta de publicidade institucional. A atual administração aqui, por exemplo, de Taubaté, ainda não fez o dever de casa, abriu o processo licitatório para isso e fatalmente vai resolver essa questão. Mas até aqui não houve nenhuma contribuição para as mídias alternativas, nem para comercial também, a bem da verdade, né? O governo do estado, eles têm se feito presente, eles têm mandado muitas mídias relacionadas principalmente na área da educação, em relação à pandemia, ou do próprio Detran, falando sobre as modificações do Código de Trânsito, enfim, alguma mídia tem vindo do governo do estado. Não é muito, mas ajuda pelo menos a pagar o aluguel. Porque, embora as mídias comunitárias sejam entidades que não visam lucro, ela tem as suas despesas. Ela tem que pagar aluguel, ela tem que pagar energia elétrica, ela tem que pagar alguns colaboradores, ela tem que comprar seus insumos, ela tem que dar manutenção de seus equipamentos, e tudo isso aí gera um custo mensal que ela não tem retorno da comunidade, porque ela não tem anúncio dos proprietários de negócios locais. Vai tirar dinheiro de onde? Vai viver como? Se o oxigênio, para que continue respirando, precisa de dinheiro para tudo. E aí começa a surgir essas possibilidades, que é o que nós falamos lá atrás, de participação de editais. Mas edital não tem todo mês, edital uma vez ou outra. E ele te dá um suporte durante um período. E depois? O que acontece? Muito das emissoras sobrevivem graças à sua diretoria, que vai botando dinheiro no bolso para manter. Aqui não é diferente. Aqui não é diferente. Os nossos diretores têm se feito presente, contribuindo com o trabalho, com o dinheiro e com dedicação, para que a ideia não morra. Nós já fizemos 18 anos, no dia 22 de outubro do ano passado. Vamos indo para 19 anos nesse ano. E estamos aí num país onde a maior parte dos negócios não sobrevive a 1 a 2 anos. Nós estamos para 19. Fruto da nossa dedicação, persistência e vontade de registrar a história contemporânea. Há muito ainda o que ser feito, e eu falo com base no que nós temos aqui. Nós temos, por exemplo, digitalizar um grande acervo para poder subir em nuvem, para poder compartilhar, para qualquer um ter acesso, porque esse material não é
para fazer girar dinheiro, mas sim para que haja conteúdo de consulta para alunos de comunicação, historiadores, estudantes e curiosos. E a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir ter a nossa storage aqui, que é um equipamento que permite armazenar os conteúdos e subir em nuvem e disponibilizar para quem quiser ter acesso a esses conteúdos. E nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Assim como as outras mídias comunitárias também estão se organizando na preservação de seus acervos. Porque hoje o que a gente tem de capital social são nossos acervos. Muitas das gravações que nós fizemos com pessoas da nossa sociedade, elas estão aí com as suas ideias. As pessoas já passaram para outro plano, mas as gravações com as ideias delas continuam aí. E elas precisam ser disseminadas, alcançar o maior número possível de pessoas que têm interesse em conhecer essa história. Então há muito, muito que ser feito. Nós temos um outro projeto que a gente está iniciando aí, que uma das nossas diretoras, a Cláudia, resolveu denominar de RG Cultural, que na realidade é um catálogo eletrônico que será feito em parceria com a FATEC, com a Secult, que é a Secretaria de Cultura do município, para que todos os artistas da cidade tenham a sua identificação lançada ali, o que ele faz, algum de seus trabalhos e principalmente o contato. Nós estamos envolvidos, e a mídia comunitária é bom para isso, em vários processos para ajudar os artistas para que eles não vendam seus equipamentos para comprar comida. Tem gente vendendo violão, tem gente vendendo pandeiro, tem gente vendendo carrom, que são os seus instrumentos para poder comprar comida. Então, se você puder participar, participe, ajude os artistas, doe alimentos. Veja, tem muita gente necessitada. E a mídia comunitária, ela trabalha nesse sentido para poder arrecadar também mantimentos para estar ajudando. Nós estamos aqui à disposição de vocês para qualquer informação complementar que se fizer necessário. O nosso e-mail é tvcidadetaubaté@gmail.com. Vou repetir, tvcidadetaubaté@gmail.com. O TV Cidade de Taubaté é tudo junto, tá? TV Cidade de Taubaté é tudo junto, @gmail.com. Ou então o nosso telefone, que é 012 981 50 89 60. Repetindo, o código de área 12 981 89 60. 981 50 89 60. 981 50 89 60. Gravou? Pode usar, ele é WhatsApp também. Pode mandar suas perguntas, as suas dúvidas, o que precisa saber mais que nós não abordamos por aqui. Discutir conosco o que é uma mídia comunitária e por que a importância da mídia comunitária nos dias de hoje. Eu espero ter respondido alguma das dúvidas de quem acessou esse vídeo para saber quais são os avanços da mídia comunitária. Garanto para vocês que foi um relato muito, muito do fundo do coração, que a gente quer que a mídia comunitária avance cada vez mais. Isso é possível com a sua participação. Muito obrigado. Meu nome é Mário Jefferson Leite Melo. Estou à disposição. Um grande abraço.